Estamos grávidos! Olha aqui quem tá aqui, gente. É a Melzinha. Essa aqui é a Mel, tá? Vocês vão conhecer ela logo, logo. E já estamos com 7 meses, quase 8 meses, 7 meses e meio exatamente. O umbigo da Ravena já tá quase desaparecendo. Era pra dentro, agora ele virou isso aqui. Tá querendo sair, tá assim, querendo ir embora, né? E basicamente assim, a gente vai dizer pra vocês nesse vídeo como foi a nossa experiência nesse período todo da Tainara, dela grávida, de o que ela viveu aqui em Portugal, como que é estar grávida aqui em Portugal, né, Ravena? Exatamente, como a gente descobriu, então, se foi planejado, se não foi. Exatamente. Então assim, vamos lá. Já deixa o seu like aí, porque vocês ajudam bastante pra gente, tá? No canal. Pô, a sua ajuda é essencial aqui pra gente, tá bom? Curte, compartilha, porque a Mel tá aqui se mexendo adoidada, entendeu? Porque ela sabe que vocês vão fazer isso. Exatamente. Pede pra curtir, Mel. Aí, ó. Ouviu? Isso. Curte. Tá bom? Eu sou o Guilherme Anjos. Eu sou a Ravena. Essa é a Mel. E esse é o Salvou Sua Vida. Olha, pra começar... Pode você já? Tô grávida. Ela pode. Pra começar, a gente sempre quis ter filho, né, Ravena? Não. Olha assim, quando a gente morava no Brasil, um dos meus sonhos sempre foi ter um filho. Mas não era o dela. Exato. Então, assim, início de relacionamento, eu já mandei aquela, você quer ter filho, você não quer? Porque dependendo do caso... É uma necessidade sua isso é uma ter coisa, um filho. Isso é uma coisa que pode terminar muitos relacionamentos. Exato. Então eu já queria deixar as cartas. Ela já falou que não queria e eu falei que queria. Eu falei assim, então a gente ficou naquela lá, é muito então. provável que eu não queira. Assim, se for uma necessidade sua, talvez não dê certo. Se for uma coisa tipo, se eu tiver beleza, se eu não tiver, não vou ficar chateado. Ok. Então, isso até que o jogo virou, né? Da noite pro dia. Não foi da noite pro dia, foram alguns anos. Mas foi da noite pro dia. Foi assim. Sonhei com a Mel antecipadamente, acordei e falei, eu quero. Não foi nem você que sonhou, foi sua mãe. Não, fui eu. Eu sei, mas era tão bonitinha. Eu falei, eu quero um desse. Eu sei que é assim. O outro sonho meu, que eu sempre tenho sonho demais, né? Eu sonho muito. É viajar o mundo. E aí eu falava, como é que a gente vai viajar o mundo, né? A Ravena embarcou no meu sonho louco, falou, vamos viajar o mundo mesmo. Como é que a gente vai viajar o mundo e vamos ter um filho? E aí, eu falei, olha, eu acho que talvez não vai dar pra gente ter um filho. Só que nessa, a Ravena começava a ver bebê na rua e falava, meu Deus. Eu falava, olha que bonitinho. Olha essa criancinha. Ela não quer ter filho, ela quer ter bebê. Entende? Depois que vira criança, ela já não quer mais. Depois ela já dá pro pai cuidar. Um pouquinho chato, né? Mas dizem que quando é o nosso é diferente. Bom, sei que a gente ficava nesse meio aí. Até que, recentemente, a gente conseguiu, digamos assim, se estabilizar aqui em Portugal, não é? Porque agora a gente tem uma autocaravana, uma motorhome, que a gente vive aqui, não paga aluguel. Isso é um ponto, digamos assim, importantíssimo para que a gente consiga ter essa estabilidade, para que a gente saiba que, se acabar o dinheiro, nossa filha, nosso filho, se tivesse, não ia passar necessidade, porque a gente tem um lugar para ficar. Então, chegou nesse ponto e a gente decidiu parar, né? Eu tomava anticoncepcional, era trimestral, ou seja, a cada 3 meses eu tomava, e a gente decidiu não tomar mais. Ou seja, tipo, sei lá, tomei hoje, e quando aí fosse a próxima data, daqui a 3 meses, eu não tomaria a partir daquela. Exato, e aí no caso a gente passou num médico, né? Ela até... Porque assim, aqui em Portugal você tem um médico de família, que basicamente é assim, você tem um SUS, você tem um posto de saúde igual no Brasil, que é gratuito, só que você sempre é atendido pelo mesmo médico, você e a sua família, né? A sua família, quer dizer, você, marido, pessoas filho... que te acompanham, não Exatamente. são médicos diferentes. Exato, entendeu? Assim eles garantem uma melhor atenção e qualidade para o serviço. Então ela tinha um médico de família dela, né? Só que esse médico de família, ela não se adaptou muito bem, ela não gostou muito, né? Até porque quando ela estava com suspeita de estar grávida, ela falou que estava com os seios doendo um pouco. E Tava o doutor muito sensível, tipo, a blusa não podia encostar. E o doutor simplesmente falou que era coisa de mulher, né? E aí ela ficou com isso, então não tenho nada.
Só que 3 meses depois, a gente descobriu, porque ela teve um sangramento, coisa que ela já não tinha muito tempo, porque ela estava tomando anticoncepcional trimestral, isso aí inibe, né? E ela teve um sangramento de repente, aí eu falei, olha, pode ser que a menstruação tá voltando, né? Tu parou de tomar o remédio. Pronto. Aí a gente foi ver, né? Ela ficou já com receio, né? Quis comprar um teste. Falei, ou é a menstruação voltando, né? Porque fazia muito tempo que eu não tinha. Ou eu falei, ou eu tô grávida e tá acontecendo alguma coisa. E meu medo era esse, se ela tivesse grávida e tava perdendo o bebê, sabe? Exato. E aí pronto, a gente comprou o anticoncepcional. Ela tá ouvindo. É. A gente comprou um teste, ela fez o teste. Foi assim, a gente comprou e na ansiedade, mas na mistura do medo, eu parei numa casa de banho de um shopping, fiz xixi lá no palitinho, procedimento e tudo mais, não vi o resultado. Falei, não, quando chegar em casa eu vejo. E levou pra cá. Exato. Aí chegou aqui, ela vira pra mim, deu positivo. Aí eu, você tá brincando? E eu assim, em choque. Tipo, gente, o que tá acontecendo aqui? E eu, Guilherme, deu positivo. Ele, não deu. Só que eu tava em choque. Aí eu me irritei e falei, lê a caixa. Que essa tá menina, escrito? sabe o mentiroso? Quando mente tanto que depois chega uma hora que você não acredita? Ela é assim. Uma vez chegou falando pra mim que tava grávida, eu tava no trabalho. Alto lar. Em relação à gravidez. Não, a gente tava o quê? 6 meses junto, 1 ano junto, tô grávida. Putz, ferrou, eu saí do trabalho desesperado, cheguei e falei... O Guilherme fazendo os planos, os prós e os contras, o que ia acontecer. O que a gente pode fazer agora Montei e tal. todo um exame de sangue. Aí ela foi lá, mentira. Tô brincando. Aí como é que a gente vai acreditar desse jeito? Pô, brinca, né? Aí, pronto. Aí a gente viu o resultado e tal. E beleza, aconteceu. Mas a gente já tava planejando. Então não foi nada de surpresa. A gente só não esperava que fosse tão rápido assim. Ela parou de tomar o remédio, tipo... Porque ela parou de tomar o remédio, no mês seguinte ela já engravidou. Era pra eu tomar em... Julho. Era pra eu tomar em julho. Exato. Eu engravidei em setembro. Não foi em setembro, foi? Foi em setembro? Bom, Eu mas assim, exatamente. E quando a gente passou com o doutor, ela já tava grávida. Que o doutor falou que podia ser um 6, né? Tudo mais que é normal, que era coisa de mulher. Ela já tava grávida. Só que assim, podia ter sido feito um... Só que provavelmente o teste foi um falso negativo. Foi um falso negativo, exato. Mas podia ter feito alguma coisinha a mais ali. Mas tudo bem, um tudo bem. exame de sangue assim, né? Pra ter certeza. Acontece. Não vou dizer que é nada, não. Porque pode acontecer com qualquer Ainda me criticou. Porque eu descobri com 13 semanas. Ah, foi. Quando a gente descobriu, já estavam com 3 meses. E aí, ainda o que falaram pra você? De que descobriu 3 semanas? A gente foi no mesmo dia que a gente descobriu, a gente foi no hospital pra ver se tava tudo bem, não é? Exato. Aí ela viu lá os batimentos, tava tudo bem. E ela falou 13 semanas. Só que a gente entendeu 3. 3, exato. Aí depois ela falou 3 meses. Aí eu falei, oi? 3 meses? O que tá acontecendo? É porque assim, o português de Portugal, o 13 e o 13 parece muito. A pessoa vai falar, porque o E no final eles não pronunciam, né? Tipo, fica tipo 13. E aí, 13 para 3 é quase isso, né? Como uma coisa, então. Por isso que a gente confundiu essa coisa aí. Depois ela fala 3 meses. Aí, 3 semanas, tá bom. Então. Pronto. Aí a gente foi no posto, né? No posto, como eu tava falando pra vocês aqui, o posto, você tem um médico de família, o médico sempre te atende e tal. E ele é gratuito, tá? Então a gente passou lá, eles atenderam a gente, tudo. Falaram pra ela como que ela tinha que começar a fazer o ultrassom do primeiro trimestre urgente, porque já estava quase dando a data. Então a gente teve que correr e fazer esse ultrassom. Só que o que acontece? As consultas são gratuitas no posto de saúde, mas dependendo do exame, não é. Os exames de sangue, essas coisas, são gratuitos. A gente fez pela Unilabs, né? O próprio posto encaminha a gente, né, para fazer esses exames. Ele dá um papel com e a gente leva médico, e tem exame que, no caso da gravidez, eles são de graça, né? Mas ultrassom, e ainda mais em cima da hora, não é fácil de conseguir no público. Olha, gratuito aqui, a gente não achou nenhum no Porto. A gente achou só em Trofa. Só em Trofa, né? Que a gente achou o mais perto aqui pra fazer o exame. E outra, ainda é concorrido, porque deve ter um monte de gente querendo fazer. Então assim, ultrassom aqui,
não acha gratuito, tem que pagar. E na época a gente pagou 130 euros. Ou, tipo, teu médico no primeiro trimestre já te dá a guia pro terceiro, você já se programando, mas tem vaga. Exato. É muito difícil, muito difícil. Mas pronto, a gente pagou 130 euros, mas pagou 130 porque a gente quis pegar um videozinho, né? Veio com pendrive. Mas o pendrive era só 19 a mais. Era 110, na verdade, que a gente pagou, né? Mais 20 do pendrive que vinha o vídeo do ultrassom. Esse eu quis guardar porque foi o primeiro ultrassom, os outros a gente acabou não Foi a primeira optando. vez que ele veio, porque no dia que a gente descobriu que fez o ultrassom, só eu vi. Ele não viu porque, não sei, a médica ela deixou, não sei lá. deixou ver. Então foi a primeira vez que eu vi, exato. Exato. E aí pronto, aí a gente foi, pegamos o ultrassom, levamos lá e tal, começamos a fazer o acompanhamento. E o acompanhamento aqui, ele é sempre assim, você vai fazendo as consultas, elas não são mensais, não é uma regra mensal, igual acho que no Brasil é todo mês, não é? Aqui eles só precisam que você venha para apresentar os resultados dos exames e já para marcar a próxima consulta. Sempre isso. Então, depois do ultrassom do primeiro trimestre, ela levou os exames lá no posto, eles já marcaram a próxima consulta, que era antes da ecografia do segundo trimestre. Mas a gente não sabe se é uma regra ou não, ou se é o jeito que o médico estava funcionando, mas todo mês eu estava sendo acompanhada. Por sinal, todo mês eu fazia todo mês ela tinha sangue, uma consulta, alguma coisa. Mas eu vi falar que aqui não é um padrão todo mês, né? No caso. Você, como eu falei, você só tem a consulta antes do exame e depois do exame para marcar já a próxima antes do exame. Enfim, é basicamente isso. Então, beleza, fizemos os exames. E aí, mais ou menos nessa época, depois do primeiro ultrassom, primeira ecografia, a gente resolveu adotar um seguro pra gente, porque uma colega nossa indicou, né, pegar o seguro saúde, falou que as coisas saem muito mais baratas, e principalmente agora com a bebê vai ser importante, porque dependendo da situação do que for precisar, sai caro, né, porque coisas particulares aqui são bem caras. Aliás, o hospital, não sei se vocês sabem aqui, o hospital ele não é gratuito, tá? As urgências não são gratuitas, então se você teve algum acidente ou alguma coisa, você vai para o hospital, você tem que pagar uma taxa de 18 euros. Não é Estados Unidos que você paga 1.000, 2.000 dólares, tá? Mas ainda assim paga, mas é um pagamento mínimo, assim, mísero, né? Tipo, não é uma coisa tão absurda. Depende, né? Mas o atendimento é tão ruim que 18 euros é muito caro. Não, mas isso depende do médico. Eu já fui atendido por médicos péssimos mesmo, que eu falei, eu não volto mais pra cá. Mas também já fui atendido por doutor, eu fui atendido por um doutor, aquele doutor espanhol, lembra? Enfermeiro. Nossa, enfermeiro. Não, era enfermeiro ou era doutor? Enfermeiro. Nossa, mas super gente boa, gentil pra caramba. Foi quando eu tive um acidente, não foi? Caiu de moto. Caiu de moto, aí ele pegou tipo faixa, esses negócios, como que chama? Paradrapo, tudo, gás, e deu tudo pra gente levar pra casa. Falei, caraca, mano, que top. Não deu pra gente levar nada pra casa. Não deu. Então, beleza, e aí a gente foi e pegou esse seguro, né, esse seguro saúde aqui em Portugal. A gente paga... Você tá tampando a barriga. Desculpa. A gente paga 49 euros por mês. E o seguro ele cobre eu, a Tainara e a Mel. Quando a Mel nascer, né? E também nas ecografias agora a gente não paga mais 130 euros, a gente paga só 39. Né? Ele é coparticipativo, não é total. E além disso a gente também tem acesso a consultas gratuitas de psicologia, psiquiatria, de nutrição, tudo isso aí por videoconsulta, ou médico a domicílio também. Tem tudo isso daí incluso no pacote. Vale a pena. Um seguro saúde aqui é muito recomendado, viu, pessoal? Exato. Ainda mais uma família assim, sem tudo. O seguro, tudo. para quem ainda não entendeu o que é o convênio, só que com coparticipação. Que é quando você paga ali um preço inferior a você pagar. Você paga uma porcentagem, 20, e você 30%. Ainda paga aquele valor da consulta, aquele valor do exame, entendeu? Que sai mais E barato que tanto você pegar um plano normal. A gente também estava precisando ir pro dentista, a gente já aproveitou que estamos com seguro e falava, vamos pro dentista já usamos também. Na verdade, aqui, não sei se no Brasil é do mesmo jeito, que eu nunca fiquei grávida no Brasil, né? Mas aqui eles a dão gente um cheque dentista. O cheque dentista, ela passa, ela não paga nada. Eu tive que pagar... Acho que tem uma limitação ali, eles não vão construir um dente de volta se eu quebrar. Exato. Mas é bom ir porque a saúde básico. bucal é extremamente importante para uma grávida, né? E é engraçado que teve um dia, coisas que acontecem com grávidas, né? A gente estava de passagem no meu antigo trabalho e a Ravena, ela estava lá conversando numa boa com o pessoal, com os colegas lá, meus colegas. De repente,
ela virou pra mim e falou assim, Guilherme, eu não tô me sentindo muito bem. Não, é engraçado, porque ninguém sabe que vai desmaiar até começar a desmaiar, gente. Pelo amor de Deus, não adianta falar avisa antes. E aí eu comecei a olhar assim pra uma revista e eu vi que tava tudo ficando embaçado, eu perdendo equilíbrio e girando. E eu fiz exatamente assim, eu falei, Guilherme, alguma coisa que não tá legal. E já fui tombando pra frente. Na minha concepção, eu tombei pra frente. Não sei, entendeu? Porque eu tava tonta, assim. Foi pra frente. Eu sou Foi pra tonta frente. que tava. E aí eu apaguei. Daí pra frente eu já não posso mais contar. Agora, sim, agora no meu ponto de vista, ela, Guilherme, tô me sentindo bem. Ela foi caindo pra frente, caindo nos meus braços, assim. Aí você imagina o Aí eu desespero. segurei ele, Tainara. E minha colega, não, calma, deita ela aí e tal, não sei o que. A gente chamou uma ambulância, a ambulância Estava chegou em e tal. pé, quando eu acordei eu estava no chão. Aí a gente deitou ela no chão, tudo, levantamos as pernas. Pegamos uma colega da loja da frente. Já chegou, já deu açúcar para ela tomar, né? Ainda bem que deu, porque realmente o problema era esse, ela estava com baixa glicose. Então o açúcar já ajudou bastante ela. Depois quando os Mentira, paramédicos, não ajudou nada. quando os paramédicos chegaram, deram mais açúcar ainda para ela comer. E mesmo assim ainda estava baixo. Então, Muito baixo. pronto. E aí beleza. E a gente foi até o hospital, mas tava tudo bem, enfim, não teve mais problema, foi só aquela vez. Mas aí diante começamos a comer sempre doce, mais doce, alguma coisinha ali e tal, porque agora são duas pessoas consumindo de um, não é? Então é diferente. Outra coisa, outro motivo que fez também a gente optar por ter filho aqui, ao invés de antes ter no Brasil, primeiro pela estabilidade, né? E segundo porque assim, gente, eu completamente detesto o ensino brasileiro, o ensino no Brasil, né? Eu sou de escola pública, eu sofri muito bullying em escola pública, sabe? A molecada, eles têm um comportamento muito agressivo ali. Eu acho que ninguém tá muito ali para aprender e você passa sem aprender. E digo porque quando eu estudava, eu tinha um problema de visão muito sério e eu não conseguia enxergar nada na lousa. Então eu não copiava a lição, não fazia nada porque eu não enxergava. Então eu deitava a cabeça e dormia. Passei de ano, mesmo assim, sabe? Eu não. A Tainara já é diferente, ela já vem de escola particular. Aí eu já não posso dizer nada porque eu não sei como é que funciona. Eu sei que é melhor, mas pelo que a Ravena me fala, ainda assim deixa a desejar em alguns aspectos. Dependendo da escola, ainda vale a pena, dependendo Sim. não vale. É porque é aquela cena do tipo, a minha escola, ela tinha um material de estudo realmente bom, tanto que tinha gente de faculdade que falava que estava aprendendo aquilo que eu estava aprendendo no ensino médio, estava vendo só na faculdade. Ou seja, o material era bom. Só que tinham professores que não eram interessados. Eles queriam só que, assim, entre aspas, bater a meta deles, sabe? Não interessa o que você colocou na tua resposta, se você colocou a receita de um macarrão feito na hora. Só tem que E é ter uma engraçado, resposta para aquela pergunta. porque me falaram uma coisa, que aqui em Portugal é o contrário. As escolas particulares, Passa. elas passam de ano o aluno de qualquer jeito, porque quer que o pai fique lá pagando e goste, né, e esteja contente, tudo com isso. As públicas já não passam. Ou você faz ou você Exato. No Brasil é o contrário. No Brasil, na particular, eles reprovam. Na pública, ele passa de qualquer jeito. Tinha um colega meu, no primeiro colegial, que ele não sabia escrever direito. No primeiro colegial, não sabia ler e escrever direito. Sabe? E eu fico indignado com isso, porque são essas pessoas o futuro da nação. São essas pessoas que vão votar, que vão escolher os líderes, que vão ser o futuro. E ainda mais um país em que o voto é obrigatório, você obrigar pessoas que não têm conhecimento, não se interessa a votar, a escolher o futuro, sabe? Eu acho que é uma das nações do país, infelizmente, está nesse estado. Né? Mas, enfim, aqui em Portugal o voto não é obrigatório. Aqui em Portugal eu já vi muitos colegas dizendo que o ensino funciona. Claro que, como eu falei para você, a questão do bullying, essas coisas, em qualquer lugar a pessoa pode ter. Não é? A Tainara veio de escola particular, ela também sofreu alguns problemas em escola particulares também. Então, assim, de qualquer lugar. Mas eu sei que é muito diferente da realidade do Brasil. Todo mundo que estudou em escola pública no Brasil, estudou em escola pública no Brasil, sabe do que eu estou falando. Né? Dessa baderna, de subir em cima da mesa, de bagunça, de não sei o que e tal. Eu quero que a minha filha ela tenha uma educação de qualidade numa escola de qualidade e que ela aprenda de verdade. Que que ela não seja precise pagar muito caro para isso. De preferência, né? Então que ela aprenda bastante. E também aqui na Europa ela tem a oportunidade de aprender idiomas. Coisa que no Brasil as pessoas... inglês e espanhol e olha lá. Não, espanhol ninguém fala espanhol. É só desenrasca um pouquinho. Mas o inglês... Não, mas eu digo na questão ainda se aprende de na ensino escola. na escola. A minha Então, tinha espanhol, mas não são todas. Inglês se aprende na escola, mas
É engraçado, como é que os jovens têm inglês na escola desde do quinto ano, sexto ano, eu acho, e termina a escola e não sabe falar inglês, sabe? Não, é um sistema que não funciona, porque você tem países aí afora, até na Índia, por exemplo, e que o inglês ele é introduzido lá para eles, tudo bem que para eles tem a razão deles ter várias línguas, lá o inglês é a língua em comum entre eles. Mas assim, o jovem termina a escola sabendo pelo menos conversar o básico em inglês. Né? Eu acho incrível como é que pode uma pessoa estudar tantos anos inglês na escola e não aprender, não saber. A população brasileira média não sabe falar inglês. Até porque isso também é uma coisa do país. Né? Muitos conteúdos do Brasil não são legendados, são dublados. Né? Então não tem incentivo nenhum para o jovem querer aprender inglês. Se o cara quiser ganhar mais dinheiro, ele não precisa ir para um outro país, ele vai para uma outra cidade. O Brasil é um continente, basicamente, não é? Ele é enorme. Agora aqui na Europa não, na Europa você tem vários países aqui do lado. Você quer ganhar mais dinheiro, você tem que sair daqui para uma Alemanha da vida e tal. E o que você vai falar nesses países aí? Uma língua universal, que é mais fácil, o inglês. Tá? Então assim, eu acho que aqui a Mel ela vai ter a oportunidade de desenvolver mais a questão de idiomas. Ela vai ter acesso, por exemplo, a faculdades de alta qualidade aqui, não que no Brasil não tenha, ela não teria acesso, mas por exemplo, se ela estudasse numa escola pública no Brasil, para ela ter acesso a fazer uma prova boa, e tirar notas boas para conseguir entrar numa USP da vida é difícil. Aqui eu sei que o ensino ele já tem mais ela vai ter uma qualidade melhor na aprendizagem, ela tem mais chances aí de repente de conseguir entrar numa faculdade. Que ensina francês. As escolas aqui ensinam francês, né? Eu acho que não sei se é um padrão, não sei se são todas, mas eles aprendem. Mas tem. Eu sei porque minhas colegas de trabalho falam que aprenderam francês quando era jovem. É engraçado porque até no Brasil minha avó falava que aprendeu francês quando ela era jovem, né? E por que eles tiraram? Sim, mas por que eles tiram essas coisas, sabe? São coisas. Porque não usa, né? Mas o francês pobre no Brasil tem dinheiro para ir visitar um país que fale francês. A gente. Não, naquela época. Naquela época. Que tiraram. Nos anos 50? É. Minha avó não, mas minha avó estudou nos anos 60, 70. Não, minha avó é de 50, 57. Ela estudava nos anos 60, 70, né? Então, já viu sua avó falar francês? Ela sabia falar comment tu t'appelles. Que usou isso pra quê, tá vendo? Mas ela aprendeu, ó, por anos ela sabia falar, tá vendo? Mas enfim. E aí, também entra na questão de que, como eu aprendo idiomas, né? Eu estudei inglês, eu falo um pouco de francês, estou desenvolvendo meu francês, estou aprendendo japonês. É um hobby, pessoal, eu gosto de aprender idiomas. Então, é mais uma razão pra gente também treinar nossa filha, né? A falar esses idiomas. Então eu posso conversar com ela em inglês, enquanto a Tainara ensina o português, né? Conversa com ela o português. E mais pra frente, a gente, por exemplo, de repente saindo daqui, indo para um país que fala francês, que o nosso plano aqui não é ficar em Portugal por muitos anos. A gente quer, assim que pegar a nossa cidadania, a gente imigrar para um país que ganhe mais, como Suíça, Luxemburgo, são países que falam francês, ela também vai aprender o francês. E assim, cara, é uma dica que eu dou para qualquer um que está assistindo esse vídeo. Tem a oportunidade de aprender idiomas, aprenda. O seu mundo cresce imensamente quando você aprende um novo idioma. Porque você pensa assim, você tem livros para ler, muitos livros para ler em português. Mas quando você aprende inglês, você tem muitos mais outros conteúdos que você não tem em português, que às vezes não tem tradução para o português. E aí você aprende francês, você tem mais conteúdos ainda. Então há muitas coisas em que você aprende, você ganha quando você aprende um idioma novo. E basicamente é isso que eu queria passar para Mel. Eu queria que ela já começasse no mundo com diversas oportunidades, né? E é isso que a gente vai basicamente fazer com a Melzinha, né? É uma oportunidade que ela tem mais aqui na Europa do que em qualquer lugar. E ainda mais porque a Mel, quando ela nascer aqui em Portugal, ela vai nascer como cidadã portuguesa. Tem uma perguntinha ali meio besta, né? Que é do tipo, você quer que ela seja? Eles vão perguntar se ela quer ser portuguesa ou brasileira. A pessoa vai falar, não. Tecnicamente ela vai ser os dois, porque ela tem a nacionalidade na verdade, brasileira. Não. Ela vai ser portuguesa, mas a gente tem que ir no Brasil depois fazer o documento para ela, porque ela vai ter nacionalidade, ela vai ter dupla cidadania, né? Por causa dos pais. Exato. Mas assim, eu faço questão sim dela nascer aqui, porque ela vai ter muitas facilidades, ela nascendo aqui, ela já vai ter a cidadania, ela vai poder crescer. Ela tem uma porta maior de chances de conseguir alguma coisa do que o que a gente teve. Exato. A gente tem que sair do Brasil, vir pra cá. Viver 5 anos para conseguir no mínimo, a cidadania. Né? Porque antes tinha que esperar certa documentação, seja 2, 3 anos, para dali sim começar a contar 5 anos. Sim. E fora pra gente ter um documento que ela já vai ter porque nasceu aqui. Exato. E na parte que eu estava falando para vocês de idiomas,
também tem a questão de, por exemplo, na Alemanha, faculdades são gratuitas para quem fala alemão. Então, se ela aprende o alemão, aqui também já é mais uma razão interessante para ela poder conseguir uma faculdade, de repente, gratuita, né? Isso é incrível. Então, a Europa é a terra das oportunidades, Então, a Europa é a terra das oportunidades, meu amigo. E se você quer saber como é que é viver dentro de uma motorhome, porque para quem não sabe, a gente vive dentro de uma motorhome aqui em Portugal, né? E a gente viaja, faz umas viagenzinhas malucas, né? A gente vai começar a viajar mais logo logo. Mas quer saber como é morar aqui? É só seguir aqui o Salvou Sua Vida, tá? Curte nosso vídeo, porque vocês ajudam demais a compartilhar esse conteúdo para as pessoas. E também compartilhe o vídeo aí com quem vocês acham que vão gostar do conteúdo, tá? Exatamente. Se inscreve no canal e segue aí, ó. Clica no sininho aí para poder ativar todas as notificações para todos os vídeos novos vocês aí estarem por dentro, tá? Vocês ajudam demais a gente assim, tá bom? E ajuda também a gente aqui com a Melzinha que tá para nascer, que logo logo vocês vão conhecer também. Então tá ansioso para conhecer a Melzinha? Daqui a pouco a Melzinha tá aqui com a gente. Então se inscreve aí no canal para vocês poderem ajudar a causa. A causa. A causa da Mel. Fazer uma doação, né? Uma charity. Ok? Bom, pessoal, é isso, tá? Pra quem reclama dos meus bocejos, eu tenho sono e agora eu estou grávida. Ela pode o que ela quiser, gente. Eu tô sofrendo. Grávida, meu Deus do céu. Olha isso daqui, gente do céu. Isso aqui é Fini. Olha o que ela me fez comprar de Fini, porque ela tá grávida e quer comer Fini. Senão a criança nasce com cara de Fini. Mas foi barato, gente. Foi 7 euros de Fini. Tudo isso? Eu peguei bastante Fini, tá? Pelo menos. Mas é isso. Valeu, pessoal. E... Adeus. não esquece rapidinho, olha aqui. Tem um videozinho aqui em cima que a gente fala basicamente como é que é morar dentro de uma motorhome, tá? Então, quer saber? Não esquece de ver o videozinho aqui em cima, beleza? Valeu, pessoal. Adeus. E qualquer dúvida sobre ter bebê aqui em Portugal, ficar grávida aqui, deixa seu comentário nos comentários que a gente te ajuda e responde da melhor forma possível.